Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um livro fantástico, que tem trazido para todos nós grandes ensinamentos sobre o que é a mediunidade. É com alegria que hoje nós estaremos iniciando o primeiro capítulo. Cada capítulo vai ser dividido em 2 programas, para que eu e o nosso querido André Luiz possamos esmiuçar, possamos nos debruçar nessa temática tão interessante. Eu tenho 35 anos de experiência em trabalho mediúnico. E confesso que cada vez que leio essas obras, pouco conheço desse assunto tão vastíssimo que se chama mediunidade. Estou aprendendo todos os dias. Antes de começarmos o nosso programa, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente os nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz. Agradeço por fazer parte deste projeto que primeiramente me engrandece e muito, me faz estudar, reestudar, ler, reler. Agradeço também ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade do trabalho e rogo ao Dr. Adroaldo, espírito amigo e toda a espiritualidade que compõe o CEPAC, a TV A Caminho da Luz, para que envolva tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, para sermos fiéis ao que o espírito de André Luiz deixou pelas mãos de Chico Xavier. Nós vamos então iniciar o primeiro capítulo. Como eu já disse, nós vamos dividir em 2 programas. Então vamos iniciar o primeiro capítulo, que tem como título central Estudando a Mediunidade. Começa André Luiz. Indubitavelmente, concordava o assistente August, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria e, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Então aqui alguns pontos importantes. O primeiro é quando ele fala que nós estamos nos aproximando da era do espírito. Não é da era do espiritismo, não é da era do espiritualismo, é da era do espírito. Aqui ele nos fala também que estamos nos aproximando da compreensão da religião cósmica do amor e da sabedoria. Não está falando que estamos chegando próximo da religião espírita, da religião católica, da religião muçulmana, não. Da religião cósmica do amor e da sabedoria. Segundo ponto, quem colocou André Luiz e Hilário Silva em contato com Aulus foi Clarencio. O último livro que estudamos, Entre a Terra e o Céu, Clarencio foi o benfeitor daquela obra. E quando estudamos a primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, nós vamos ver que Clarencio é quem socorre, a pedido da mãe de André Luiz, é quem socorre André Luiz no umbral denso. É interessante, André, que foi nesse livro, Entre a Terra e o Céu, que nós fomos descobrir que Clarencio também havia sido médico. E veremos que Aulus também é médico. Veremos também, não sei se é no primeiro capítulo, porque nós vamos lendo, mas nós vamos ver também que Aulus também foi médico. Não fala se foi na última, na penúltima existência, mas fala também ele, Hilário Silva, Clarencio, todos eles tiveram contato com a medicina. Eu queria também, André, aproveitar esse momento para esclarecer o nosso telespectador que esses nomes são todos nomes fictícios, não é? Clarencio, Aulus, Alexandre,
Todos eles são nomes criados para que nós não soubéssemos verdadeiramente a identidade dos ministros de nosso lar. A informação que nós temos, que o Chico sempre falava, eram que são espíritos que deixaram marcas profundas na sociedade no campo do bem. São nomes de vultos que com certeza todos nós conhecemos, mas nessa obra houve a necessidade de fazer com que essas pessoas usassem um nome pseudônimo. Interessante, André, que Clarencio propôs um curso rápido de ciências mediúnicas. Então aqui também, eu nesses 35 anos de trabalho mediúnico, gostaria só de relembrar que eu vejo o despreparo no movimento espírita com uma temática tão importante. Para que André Luiz pudesse falar de mediunidade, ele teve que fazer um curso. Ele teve que se preparar para não fazer como muitos espíritas fazem no campo do achismo. Vamos continuar a leitura. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Então, Aulus está ligado à cidade de Nosso Lar, não está dizendo aqui que mora em nosso lar, está dizendo aqui que está ligado a Nosso Lar. Ele pode estar numa região acima de Nosso Lar. É uma das pessoas que do grupo de amizades de Clarencio mais conhece mediunidade. É importante nós dizermos que André Luiz, ele mostra para mim que os benfeitores é igual à medicina. Eles conhecem por área. Então, Aulus, ele é especializado em mediunidade. Talvez se fôssemos conversar com Aulus sobre reencarnação, ele poderia ter um conhecimento mediano. Se nós fôssemos conversar com ele sobre a outra área, ele é especializado em mediunidade. E é o que nós vamos ver ao longo do livro. Aqui, André Luiz ele faz uma associação com o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Aulus ele acolhera com afabilidade e doçura. Há uma página no capítulo 9 do Evangelho que tem essa temática, a afabilidade e a doçura. E aqui ele está falando que ele tem relacionamento, conhecimento com questões da humanidade, questões que afligem. A mediunidade é um sentido natural, como vimos com Kardec e como veremos com André Luiz e Aulus através desta obra. É uma obra fantástica, como todas as obras de André Luiz. Para quem é apaixonado pela mediunidade, seja espírita ou espiritualista, encontrará muitas respostas neste livro. André, eu gostaria apenas de enfatizar, você colocou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente lê um livro, você não percebe, você não consegue enxergar, às vezes, alguns detalhes. O André há pouco disse que Aulus, ele não é um morador de Nosso Lar. Logicamente que tem um trabalho em Nosso Lar. O próprio André Luiz já comentou também, numa outra obra, a questão da veneranda, a mesma situação. Veneranda tem um trabalho em Nosso Lar, ela não fica o tempo todo em Nosso Lar. São espíritos já de esferas muito mais altas. Então esse é um detalhe importantíssimo para você acompanhar quem é Aulus e quem são alguns ministros de Nosso Lar. Mas eu creio que não é só Aulus não. Todos os benfeitores das obras que André Luiz escreveu
têm ligação com o nosso lar, mas não são residentes de nosso lar, exceto Clarencio, que é um ministro. Esse nós estamos falando de um ministro da cidade, como ele mesmo se identifica. Dando continuidade, Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Só um ponto aqui para o meu pai continuar. Hilário apareceu na primeira obra, que foi a última que vimos, Entre a Terra e o Céu. E naquela obra diz que foi médico na Terra e também tinha conhecimento de André Luiz. Foram colegas de profissão, de estudo, quando estiveram na última existência aqui na Terra. E é interessante também que a gente não percebe que eles vêm trazer a ciência tradicional, em hipótese alguma. Eles estão trazendo a ciência espiritual ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. O remédio está no amor, na bondade, na reforma íntima. Dando continuidade, era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação ouvi-lo reportar-se às necessidades humanas, com o carinho do médico benevolente e sábio que desce à condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Então, olha que interessante, olha a descrição de André Luiz sobre Aulus. Ele juntava uma riqueza cultural, então tinha conhecimento e bagagem intelectual avantajada, e trazia também um patrimônio de amor. Porque às vezes a pessoa que dedica muito ao intelecto nem sempre observa a outra asa. E esse não, esse é um pássaro que procurava desenvolver as duas asas, a do conhecimento, a da investigação, a da pesquisa, e também a do amor. Conta aqui que ele aliava o carinho de um médico benevolente e de um sábio que saía da sua condição intelectual e conseguia explicar para aqueles que sabiam menos sem humilhar, sem demonstrar orgulho, soberba, vaidade, como vemos em muitos meios acadêmicos aqui no planeta Terra. Então era uma pessoa que aliava conhecimento com a prática. Interessante nós notarmos, né, André Luiz? O André Luiz, o personagem da primeira obra, Nosso Lar, quando ele queria ser médico no hospital, e hoje ele já se comparando à condição de um enfermeiro, com aquela vontade de querer aprender cada vez mais. Então nós já conseguimos ver uma mudança quântica no pensamento de André Luiz no seu processo evolutivo, deixando o orgulho e o egoísmo de lado. Continua. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer, em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador, reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carraganet e Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil. E isto há mais de 30 anos, comentava, otimista, as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer
a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Então nós estamos diante de um espírito que há mais de 200 anos, a partir de 1779, já se dedicava ao estudo do magnetismo. Então, ele teve a oportunidade de conhecer Mesmer, por exemplo, e estudar o magnetismo animal. Veio no início do século passado, que no caso para nós atualmente é início do século retrasado, ele veio no início do século XIX, portanto, foi contemporâneo de Allan Kardec, que reencarnou em 1804. Ele reencarnou nesta existência, no século XIX, conheceu, por exemplo, Allan Kardec, acompanhou a codificação kardeciana, já trazia no seu arquivo mental aquela ideia do magnetismo, possibilitando uma compreensão mais exata. Conheceu também Carraganet, Honoré de Balzac, um célebre escritor francês, o Teófilo e o Victor Hugo. Então nós vemos que para ele conhecer esses personagens, ele também não foi do povão. Porque naquela época também, para você privar com uma pessoa dessa, você tinha que fazer parte, seja de um grupo acadêmico, seja de um grupo literato, seja de um grupo científico. Você simplesmente, eu tenho vontade de conversar com o Victor Hugo, você não ia conversar. Então nós vemos que foi uma pessoa na sua época ilustre, de nome. E aqui ele fala que ele desencarnou na França e continuou no plano espiritual estudando a mediunidade. E que aproximadamente há 30 anos, quando foi escrito o livro, naquela época, ele foi convidado a vir para o Brasil, para as terras de Vera Cruz, para ajudar no Brasil, seja na implantação da mediunidade ou do espiritismo, a dilatar nos grupos espíritas e espiritualistas a compreensão da mediunidade. Então, André, nós sempre ouvimos falar de Mesmer. Todos sabem que nos acompanha, que nós fazemos a pomadinha Chico Xavier, que é a mesma fórmula da pomada do vovô Pedro, que nós tivemos acesso. Trabalhei por muitos anos nessas pomadas. Eu me lembro que tem uma história do tio Nunes, que recebeu a fórmula em Betim. Ele estava no leprosário, vendo toda aquela dor. No final ele fez uma palestra e um espírito pediu a ele que pegasse um papel e um lápis que queria ditar uma receita. Procuraram um papel, não acharam. Era costume do tio Nunes levar lanche para os leprosos se alimentarem depois da palestra que ele fazia. Ele arrancou um pedaço daquele papel e anotou aquela receita que era uma fórmula. E no final, o tio Nunes pergunta quem que poderia assinar a obra, como é que chamaria a pomada. E ele põe então pomada do vovô Pedro. O tio Nunes começa a fazer essa receita em casa, numa panela de pressão, até que um belo dia foi visitar o nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. O Chico sabia que ele estava de mão da receita. E ele pergunta, tio Nunes, cadê aquela receita que os espíritos ditaram para você? Tio Nunes tomou de surpresa, porque ele não havia contado para ninguém, e ele então conta que ele havia recebido aquela receita, e o Chico então diz, olha, você não recebeu a receita para guardar ou fazer em casa. É para você fazer dentro de um centro espírita, para que possamos ajudar as pessoas, porque essa receita foi ditada por Mesmer. E Mesmer, como pai do magnetismo, ele aprendeu muito ao longo de todo esse tempo. E tem uma história que foi contada, e o Chico confirma que essa história é verdadeira. Mesmer era um centurião na época de Jesus. Conta que Mesmer era muito rico, mas era leproso. Como ele era muito rico, ele vestia roupas, túnicas compridas, e ninguém sabia da sua doença.
Um belo dia ele estava numa praça, andando com alguns dos seus funcionários, quando ele viu uma mulher com uma criança. Conta que ele era, esse centurião, apaixonado por criança. Ele se aproximou daquela mulher e percebeu que não era uma criança comum. A criança lhe chamou muito a atenção e ele, quase que de maneira instintiva, pega aquela criança e leva ao peito para brincar com aquela criança. A mãe concedeu e essa criança, ela pega a mãozinha e leva exatamente na sua nuca, por dentro da sua roupa. Ele consegue tocar por dentro da sua veste, na nuca. E o centurião lembrou que ele tinha uma ferida e ele ficou todo apavorado, porque naquela época se admitia que a lepra era algo contagioso. Entregou a criança para a mãe, foi para sua casa urgente, ele então se despiu e quando ele tira a sua roupa, ele percebe que as suas feridas estavam cicatrizadas. Aquela criança havia lhe curado. E ele procurou os seus funcionários e mandou ir atrás daquela mulher. Quem seria aquela mulher? E para sua surpresa, ele descobriu que aquela mulher se chamava Maria e que aquele menino era Jesus. E a partir daí, ele ajoelha, olha para o céu e diz: se é que é verdade que existe a vida depois da morte, e se é que é verdade nós podemos dar continuidade na nossa vida, eu vou descobrir uma cura para a lepra. E então ele reencarna, estudando várias existências à natureza, como Mesmer, trabalhando o magnetismo animal, e ele então que dita essa forma para o tio Nunes. É uma história muito bonita. Então nós estamos vendo que Aulus teve a companhia e conheceu esses grandes vultos. Lógico que Aulus fazia parte dessa turma que estudava profundamente as leis naturais. Dando continuidade. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a esta ou aquela indagação. Conhecíamos, sim, informamos, respeitosos, em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos, ao de leve, alguns fenômenos de psicografia, incorporação, materialização, e, no entanto, era isso muito pouco à face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. Então aqui quando André Luiz fala que ele estudou alguns fenômenos, psicografia, incorporação e materialização, foi no trabalho que ele desenvolveu ao lado do próprio médium Chico Xavier. Todo o conhecimento que ele teve foi ao lado do Chico e com orientação de Emmanuel. Ele, quando esteve como Carlos Chagas, ele conhecia zero de mediunidade, zero de fenômenos mediúnicos. Ele não estudava, nem sei se ele sabia que naquela época existia espiritismo. Então, quando ele fala que ele compreendia pouco mediunidade e que ele estava ali diante de Aulus, tanto ele quanto Hilário Silva, com a finalidade de estudar a mediunidade, que o seu conhecimento era bem reduzido, ele está sendo franco. E a gente vai perceber que mediunidade teórica é uma, mediunidade prática é outra, e é isto que veremos ao longo deste livro. O anfitrião, afável, aqueceu em elucidar-nos, colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade, como sendo alguns apontamentos. Então ele diz que ele colaborava com alguns grupos, ele ajudava em algumas atividades e que ele, com muita alegria, daria todas as instruções, orientações
para André Luiz poder pôr num papel, passar pelo crivo de Emmanuel e naturalmente passar para o médium Chico Xavier, a qual hoje nós temos a felicidade de termos a lume este livro. E ele vai ver na parte prática como é que funciona uma desobsessão, como é que funciona uma atividade, seja da psicofonia, psicografia, da vidência. Muito interessante o que aqui é apenas os bastidores do que veremos alguns capítulos em diante. Com todo o conhecimento que ele tinha, André, o que nos chama a atenção é a sua humildade, não é? Eu vou colocar apenas, e aqui eu tenho a certeza que André Luiz fez questão de grafar alguns apontamentos. Então nós vemos aqui, não é, que logicamente pelo seu cabedal de conhecimento ele vai dar umas pinceladas para que André Luiz possa conhecer toda essa matéria. Dando continuidade. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança, e, porque não havia tempo a perder, seguimo-lo prestamente. Em vasto recinto, no Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Então, um ponto interessante. Ele convidou André Luiz Hilário Silva para participar de um pequeno grupo de encarnados e desencarnados. Aqui mostra para nós que a oportunidade de ensinar não precisa ser vasta. Às vezes a gente vê pessoas, eu só falo em casa grande, em eventos que vão muitas pessoas. Aqui não. Nós vemos aqui que os espíritos não têm essa preocupação de número, têm a preocupação da qualidade. Segundo ponto, foram convidados a ouvir o instrutor Albério, que daria esta palestra num dos recintos que compõe o Ministério das Comunicações. Então, no livro Nosso Lar, nós já vimos que a cidade é dividida em 6 ministérios, fora a governadoria, então nós poderíamos dizer que são 7 pilares, e cada qual tem o seu papel, tem a sua importância. E aqui nós percebemos que os encarnados, quando fazem por merecer, também podem participar destas festividades, porque uma palestra com um instrutor deste naipe é uma festividade para o espírito. São poucos, mas existem sim aqueles que consagram a sua existência e têm méritos para participar de uma reunião como esta. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos, em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou à tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Aqui, André, eu gostaria apenas de realçar um ponto que eu julguei ser interessante, porque o que me convida a refletir no movimento espírita, com as obras de André Luiz, é a simplicidade desses grandes vultos que têm grandes conhecimentos das áreas específicas das leis da natureza e como eles se demonstram criaturas humildes, simples. Então ele faz questão de comentar que Albério subiu no púlpito com toda a simplicidade e começou a dialogar, começou a conversar. O que nós estamos vendo hoje no movimento espírita são púlpitos, shows que oradores querem dar, faz o povo dar gargalhada, sai do assunto, consegue fazer uma palestra sem falar de espiritismo, de Jesus.
Então nós vemos aqui algo que me chamou muito a atenção e eu tenho reparado isso em várias obras que eu e o nosso querido André Luiz temos estudado, não é, do espírito de André Luiz. Continuando. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Nós vamos perceber que da fala dele não há muita novidade que já não vimos em outras obras ou mesmo em Allan Kardec. Que ele fala aqui que a mediunidade ela tem como base a mente. Nós sabemos que mediunidade é de mente para mente. Portanto, eu não preciso estar próximo de um espírito para que haja um intercâmbio. Ele pode ocorrer eu estando com a minha mente na mesma vibração do espírito que pode estar a quilômetros de distância de mim. A mente ela é como um rádio, como uma televisão, ela vai captando as ondas de afinidade. Então, a mediunidade ela é engraçada, porque quando a mediunidade ela é positiva, ela gera os seus frutos. Quando ela é uma mediunidade adoentada, é uma obsessão. O obsedado é um médium. O obsedado é um médium de intuição, é um médium de vidência, pode ser um médium de incorporação ou psicofonia. A obsessão não deixa de ser uma modalidade de mediunidade. Então isso é muito interessante o que estamos começando a ver com Albério. Interessante, André, que André Luiz, no livro Respostas da Vida, ele diz que quando nós conseguirmos dominar a mediunidade e nos tornar criaturas melhores, nós não teremos no seio da Terra hospitais psiquiátricos. Dando continuidade, não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então aqui ele já começa a dar uma visão para nós que a mediunidade, ela povoa em todos os recantos. Ela faz parte da criação divina. Mediunidade não é inerente aos espíritas e aos espiritualistas, nem tão somente à nossa condição terrena ou do planeta Terra. Não. Mediunidade é um fenômeno maravilhoso que nos coloca em comunicação, em contato com outras dimensões, com outras modalidades de vida e que ela se apresenta em várias situações diferentes. Por isso que o Espírito Amigo diz que o universo está povoado de exemplos que ainda desconhecemos, que ainda foge da nossa compreensão esta análise mais fidedigna do que o Espírito Amigo está nos dizendo. Mas, se pudéssemos ver a mediunidade em ação, ficaríamos deslumbrados com a harmonia, com a sinfonia, com a beleza dos eventos que bons médios executaram e executam. Mediunidade é um compromisso muito sério que um espírito abraça geralmente no plano maior e vem com ele para a crosta. Interessante, André, como isso vai se comprovando, não é? Há pouco tempo nós tivemos informações de um centro de estudo no Canadá de astronomia, onde eles conseguiam captar sons radiofônicos vindo de fora do planeta. Veja que aquilo que André Luiz está nos demonstrando, hoje
nós estamos já captando por aparelhos sensíveis, porque o pensamento nada mais é do que a propagação diante do som no espaço. Nós já estamos começando a perceber que a mediunidade é exatamente um contato do pensamento nosso para com os pensamentos exteriores, seja de encarnados, seja de desencarnados. André Luiz vai até mais longe, ele fala do universo, dos planetas. Então nós vemos que aqui é o levantar da ponta do iceberg dos conhecimentos que o Espiritismo oferece para todos nós. Continua André Luiz. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar, naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Aqui nós vemos que ele comenta um pouco do que nós observamos no livro No Mundo Maior, em que Calderaro fala muito a respeito da mente, do pensamento, que cria, que transforma, que exala cheiro, que apresenta suas cores. Aqui, o irmão Albério também parte muito para esse pressuposto. E aqui ele fala que cada pessoa traz consigo o seu pensamento. Por isso que mediunidade ela não é igual. A faculdade mediúnica em si, sim, psicografia é psicografia, psicofonia é psicofonia, o evento é o mesmo, mas cada médium se adequa à sua moralidade, ao seu corpo fisiológico, à sua maturidade, como encara a mediunidade, quais os preconceitos que ainda traz consigo. Então nós vemos que não existe um médium igual ao outro. Existem faculdades idênticas, mas na aplicação a mediunidade se adequa à realidade do encarnado. Interessante, não é? Quando Allan Kardec traz para todos nós, sob a lume da espiritualidade maior, os 70 tipos de mediunidade, então nós vemos, por exemplo, a psicografia. É a mesma, é o médium com o lápis ou uma caneta à mão. Mas a psicografia, por exemplo, Kardec descreve de 12 a 13 tipos de mediunidade específicas. Por exemplo, quantos médios nós temos que traz carta do além? Quer dizer, todos os médios podem receber? Não. Tem médios que recebem poesia, tem médios que recebem irmãos sofredores que se suicidaram, tem médios que trazem livros históricos. Então é muito interessante, nós vamos entrar numa seara vastíssima de conhecimento sobre mediunidade, que eu acho que é muito interessante. Estamos partindo para o final desse vídeo, desse primeiro capítulo, que tem a sequência no próximo capítulo, mas o que me chama a atenção é que todos nós somos filhos do Criador. Ele afirma isso para nós. Dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Por isso que nosso querido André Luiz, em determinado momento, ele diz para todos nós, pensamento é vida, e é o nosso pensamento que atrai, que nutre as companhias que nós vamos ter ao nosso lado no campo mediúnico. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana
em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Então nós vamos parar com a leitura aqui e ainda vamos continuar esse discurso no próximo vídeo. Então nós percebemos que André Luiz, ele captando o pensamento do Espírito amigo através deste discurso, ele nos fala que cada um de nós possuímos o nosso próprio campo eletromagnético. Então, existe o otimista, o pessimista, o doente, existe todo tipo de espíritos encarnados na Terra. E aqui ele fala que conforme o que sai de nós, naturalmente é o que nos volta. Ele fala que emanamos o nosso próprio pensamento. Eu não vejo o Espiritismo apenas com as obras de Allan Kardec. Para mim, Allan Kardec é a base, mas ele não disse tudo. Ele próprio diz isto. E hoje, com as obras de Chico Xavier, notadamente Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, nós conseguimos ter uma visão mais dilatada a respeito de assuntos como o que estamos vendo. Allan Kardec não disse nada disto na sua época, porque não teve tempo, já deixou uma obra monumental, que é o Livro dos Médiuns, as revistas espíritas, mas aqui nós conseguimos ver na prática coisas palpáveis, o quanto a mediunidade ela é inerente ao seu medianeiro. Antes de eu ser médium dos espíritos, eu sou médium dos meus pensamentos. Eu sou um médium anímico. Antes de eu ser um médium dando passividade a qualquer espírito, eu dou passividade à minha própria vontade. É o passo inicial para toda a mediunidade. E aqui nós vemos mais palpável, mais claro, através do espírito de André Luiz. Interessante também, eu sempre ouvi no movimento espírita, até por oradores famosos, conhecidos, de que das 7 dimensões que nós temos na Terra, a dimensão de cima se faz visível para a dimensão de baixo, mas a dimensão de baixo não se faz visível para a dimensão de cima. Nos 7 livros que nós estudamos até agora, começando em Nosso Lar e terminando Entre a Terra e o Céu, nós podemos fazer uma comparação muito interessante de que isso não é bem real. Porque nós temos o abismo, que é a última, nós temos as trevas, a crosta, a zona umbralina, que é as 4 que nós mais conhecemos. E é interessante que nós aprendemos com o André Luiz que a crosta, que é como se fosse um sanduíche, ela está no meio, ela tem interferência não apenas do umbral, como ela tem interferência das trevas, como ela tem interferência do abismo, como nós tivemos a oportunidade de estudar no livro Libertação. Então veja, quando nós falamos que nós somos um mundo de provas e de expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem, nós vemos que as ações dos espíritos, por essa corrente eletromagnética que nos une pela nossa forma pensamento e atraímos aquilo que pensamos, consequentemente, nós percebemos que a grande totalidade dos espíritos que vivem em nosso planeta são espíritos que vivem nessa condição de mundo de provas e de expiações, de mundos primitivos, e agora que nós estamos entendendo que muitos estão se esforçando para adentrar ao mundo de regeneração. Nós vamos dar continuidade nesse estudo no próximo vídeo, que é a continuidade desse capítulo, que para mim é algo fantástico. Ao encerrarmos este vídeo, eu peço a tua ajuda aqui para o canal da TV A Caminho da Luz.
deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, divulgue no Facebook, no WhatsApp, no Messenger, no Telegram, onde você tiver acesso. Se está te ajudando, ajudará também a outras pessoas. E Emmanuel dizia que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então, um pedido tanto meu quanto do nosso querido Sérgio: compartilhe, não guarde só para você não, é divulgando que novas pessoas chegarão até nós. Se inscreva no canal, habilite as notificações, são pequeninas ações que modificam a realidade da TV A Caminho da Luz. Se tiver dúvidas ou quiser fazer parte da lista de transmissão que é gratuita pelo WhatsApp, o nosso número é 19 997 782794. Estou esperando a sua mensagem. Nós vamos encerrando a primeira parte do primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, mas eu não posso deixar de fazer aquele pedido que você que nos acompanha já sabe. Dê o seu like, dê o seu joinha. A nossa página é monetizada e precisa muito da sua ajuda. Estamos encerrando, então, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, até o próximo programa.